Olá, pessoal! Vamos aprender a elaborar um plano de negócios? Revisando o que vimos na aula anterior, o plano de negócios funciona como uma projeção ou simulação do que o empreendedor terá que enfrentar, poupar e investir na nova ideia. Ele possui a função de amparar o empreendedor na estruturação do caminho a ser seguido para a abertura de uma empresa. Na etapa de construção do sumário executivo, que mencionei na aula anterior e que falei para vocês que iríamos falar melhor nesta aula, você deve fazer um registro da descrição de sua empresa, no qual devem constar as seguintes informações. Pegue papel e caneta e mãos à obra. O que é negócio? Quais os principais produtos e serviços? Quem são os seus principais clientes? Onde será localizada a empresa? Qual o montante de capital será investido? Qual será o faturamento mensal? Que lucro espera obter do negócio? Em quanto tempo espera que o capital investido retorne? Também é importante que contenha no registro dados dos empreendedores, a experiência profissional e as suas atribuições. Neste ponto, você irá informar os dados dos responsáveis pela administração do negócio. Faça também uma breve apresentação de seu perfil, destacando seus conhecimentos, habilidades e experiências anteriores. Pense em como será possível utilizar isso a favor do seu empreendimento. Dados do empreendimento. Na etapa de dados do empreendimento, você irá informar o nome da empresa e o número de inscrição no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Missão da empresa. A missão da empresa é o papel que ela desempenha em sua área de atuação. É a razão de sua existência hoje e representa o seu ponto de partida, pois identifica e dá rumo ao negócio. Para definir a missão, procure responder as seguintes perguntas. Qual é o seu negócio? Quem é o consumidor? O que é valor para o seu consumidor? O que é importante para os seus empregados, fornecedores, sócios, comunidade, entre outros? Setores de atividades. A definição do setor de que a empresa faz parte representa uma informação importante. Nessa etapa, informa-se o ramo ou setor de atuação do empreendimento. Os principais setores são agropecuária. São os negócios cuja atividade principal diz respeito ao cultivo do solo para a produção de vegetais, ou seja, legumes, hortaliças, sementes, frutos, cereais, ou a criação e tratamento de animais, como bovino, suíno. Exemplo, plantio de pimenta, cultivo de laranja, criação de peixes ou cabras. Indústria são as empresas que transformam matérias-primas em produtos acabados com o auxílio de máquinas ou manualmente. Abrange desde o artesanato até a moderna produção de instrumentos eletrônicos. Exemplo, fábrica de móveis, confecção de roupas, marcenaria. Comércio são as empresas que vendem mercadorias diretamente ao consumidor, no caso do comércio varejista, ou aqueles que compram do fabricante para vender no varejo, no caso do comércio atacadista. Temos como exemplo papelaria, lanchonete, loja de roupas, distribuidora de bebidas. Prestação de serviços. São as empresas cujas atividades não resultam na entrega de mercadorias, e sim no oferecimento do próprio trabalho ao consumidor. Exemplo, lavanderia, oficina mecânica, escola infantil. Agora vamos falar da forma jurídica da empresa? Forma jurídica. O primeiro passo para que uma empresa exista é a sua constituição formal. Para tanto, é necessário definir sua forma jurídica.
A forma jurídica determina a maneira pela qual ela será tratada pela lei, assim como o seu relacionamento jurídico com terceiros. As formas jurídicas são mais comuns para as micros e pequenas empresas. São o microempreendedor individual, também chamado de MEI, que é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. O empresário individual é pessoa física que exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas pela empresa. Empresa individual de responsabilidade limitada. Empresa constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social. A empresa responde por dívidas apenas com seu patrimônio e não com os bens pessoais do seu titular. Sociedade limitada. Sociedade composta por no mínimo 2 sócios, pessoas físicas ou jurídicas. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Antes de falarmos sobre o enquadramento tributário, quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que imposto é uma fatia da riqueza que é destinada ao Estado para custear suas obrigações? Os principais impostos em vigor no Brasil atualmente são: no âmbito federal, Imposto de Renda Jurídica, contribuição para programas de integração social, o PIS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, contribuição social sobre os lucros, Imposto sobre Produtos. No âmbito estadual, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. No âmbito municipal, Impostos sobre Serviços de qualquer natureza, ISS. Enquadramento tributário. No Brasil, podemos falar de 3 práticas tributárias, como as mais praticadas pelas empresas. São elas: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Aí você me pergunta: Maria Tereza, mas como e quando devo definir o enquadramento tributário da minha empresa? Preste atenção. O enquadramento tributário deve fazer parte do cotidiano da empresa. É uma decisão estratégica que pode determinar o sucesso ou não de um negócio. Uma decisão errada pode resultar em falência. Antes de abrir uma empresa, as simulações para o enquadramento tributário devem ser feitas no plano de negócios, mas não termina por aí. Anualmente, a empresa deve planejar o futuro tributário e comparar novamente os sistemas disponíveis. Apesar de assustar muitos empreendedores, o planejamento tributário não pode ser deixado de lado. Pensar com antecedência, fazer simulações, preparar e buscar profissionais que possam contribuir é de grande valia. Outro aspecto importante na elaboração do plano de negócios é a composição da mão de obra. Depois de compor a sua empresa, necessário se faz que coloque a mesma para funcionar. Sendo assim, para que você tenha êxito no negócio, é preciso que faça uma pesquisa verdadeira do mercado. E, para que isso ocorra, é primordial que tenha um grande número de dados, ou seja, conhecimento sobre os clientes, concorrentes e fornecedores, como eu já mencionei nas aulas anteriores. Inicie o levantamento das informações fazendo um estudo de quem são seus principais clientes. Procure identificar quais são as suas principais características, quem são as pessoas que querem comprar um imóvel para fazer um investimento. Observe os recém-casados e pessoas que queiram usar os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Procure obter registros e anotar o maior número possível de informações. Por exemplo, se for pessoas físicas, qual a faixa etária? Na maioria são homens ou mulheres. Tem família grande ou pequena? Qual é o seu trabalho?
Quanto ganham? Qual é a sua escolaridade? Onde moram? Se pessoas jurídicas, entenda se desejam fazer investimentos ou abrir alguma filial para ampliar os negócios. Sendo assim, deve-se fazer as seguintes perguntas: em que ramo atuam? Que tipo de produtos ou serviços oferecem? Quantos empregados possuem? Quanto tempo estão no mercado? Possuem filial? Onde? Qual é a sua capacidade de pagamento? Tem uma boa imagem no mercado? Também é importante identificar os interesses e comportamentos dos clientes. Deve então fazer as seguintes perguntas: que quantidade e com qual frequência compram esse tipo de produto ou serviço? Onde costumam comprar? Que preço pagam atualmente por esse produto ou serviço similar? Da mesma forma, deve-se identificar o que levam essas pessoas a comprar, ou seja, é o preço, é a qualidade dos produtos ou serviços, a marca, o prazo de entrega, o prazo de pagamento, o atendimento da empresa. É recomendado também fazer a seguinte pergunta: onde estão os seus clientes? Qual é o tamanho do mercado em que você irá atuar? É apenas na sua rua? No seu bairro, na sua cidade? É em todo o estado? Ou país ou outros países? Seus clientes encontrarão sua empresa com facilidade? Importante também é detectar os concorrentes. Perceba quem são, identifique os pontos fortes e fracos e onde estão localizados. Veja, por exemplo, a qualidade dos funcionários, os preços cobrados, a localização da empresa, as condições de pagamento, a qualidade no atendimento prestado, os serviços disponibilizados, as garantias oferecidas. Quando se monta um negócio, necessário se faz que tenhamos excelentes fornecedores. Dessa forma, devemos realizar um estudo e identificar quem são os mais importantes, pois será essencial para as nossas anotações preliminares do plano de negócio. As informações necessárias sobre o fornecedor são: nome do fornecedor, quantidade do produto, preço de venda, valor total, prazo de entrega e prazo de pagamento. Outro ponto importante para a elaboração do plano de negócio no ramo imobiliário é o plano de marketing. Abandone qualquer ideia que não tenha um forte conceito capaz de sustentar a campanha e seduzir seus clientes, como, por exemplo, o nome da sua avó. Com o objetivo de ter uma visão global do seu empreendimento, nesse momento do plano de negócio, vamos tratar das informações referentes ao marketing. Defina quais são os principais produtos. Elabore, registre e descreva quais são os principais produtos. É importante que você pesquise o preço de venda dos produtos ou serviços iguais ou similares. Relacione o meio de divulgação e propaganda adequados ao tipo de empresa e ao tipo de clientes, ou seja, o público que você irá possuir. Elaboração do layout, tabelas financeiras e variáveis, avaliação estratégica. Layout, termo em inglês que significa desenho da distribuição física dos equipamentos, estoques, escritórios, entre outros. A elaboração do layout é uma atividade multidisciplinar que envolve diversas áreas da empresa. Um layout devidamente produzido é capaz de constituir uma série de vantagens para a empresa, como, por exemplo, o aumento da produtividade, a diminuição de desperdício e do retrabalho, melhor facilidade de locomoção e melhoria na comunicação entre os setores e as pessoas. A estrutura básica de uma agência imobiliária é constituída de recepção, escritórios, sanitários, copa, salão de vendas. Os escritórios devem estar equipados com os seguintes itens básicos: computadores, impressora, sistema de telefonia, fax, internet, móveis, mesas, cadeiras, armários, materiais de escritório.
É importante ainda analisarmos a capacidade produtiva de uma empresa, ou seja, é relevante saber o quanto pode ser produzido ou quantos clientes podem ser atendidos com a estrutura existente. Pois assim é coerente diminuir a ociosidade e o desperdício, além de tornar mais eficaz o ambiente na empresa. Relevante também é a etapa de elaboração do plano financeiro, uma vez que está relacionada aos gastos, com investimentos financeiros, receitas, despesas e resultados. Outra etapa do plano de negócio é a avaliação estratégica. A análise estratégica é basicamente tratar das forças e fraquezas da sua empresa e analisar o cenário interno e externo em busca de oportunidades e ameaças. E faremos isso através da ferramenta chamada FOFA, exposto também na aula anterior, que, como já vimos, são constituídos de 4 variáveis. Variável força. Nesse item, você deve mostrar quais são os pontos fortes da sua empresa. Muitos deles já devem ter sido citados nos capítulos anteriores desse plano de negócios, mas essa é a hora de sintetizá-los, ou seja sincero, mostre quais são realmente os pontos fortes da sua empresa e quais são as bases para que você consiga alcançar esses pontos fortes. Esse relacionamento com as bases dos pontos fortes da sua empresa permite que você, empreendedor ou a pessoa interessada no seu plano de negócios, ou seja, o investidor, tenha a exata noção de quais são os pontos que devem ser preservados na sua empresa e tratados com cuidado exemplar. Pois, caso se perca uma dessas bases, você poderá perder a vantagem competitiva que tem como relação a seus concorrentes. Como, por exemplo, o atendimento personalizado ao cliente, o preço de venda competitivo, a equipe treinada e motivada, a localização estratégica da empresa. Variável oportunidade. Uma empresa pode ter ou sofrer influência de oportunidades internas, regionais, nacionais ou até mesmo mundiais. Mais importante que conhecer essas oportunidades é saber o que será feito para que sua empresa não deixe de passar essa oportunidade. Portanto, descreva nesse item do seu plano de negócios todas as oportunidades que encontrar para a sua empresa e trace estratégias para acompanhar essas oportunidades e transformá-las efetivamente em negócio e em resultado para a sua empresa. Como, por exemplo, a existência de linha de financiamento, poucos concorrentes, aumento crescente de demanda, disponibilidade de bons imóveis para locação. Variável fraqueza. As fraquezas da sua empresa são os pontos onde seus concorrentes são melhores do que você, ou os pontos que sua empresa ainda não tem domínio completo. Esses pontos também devem ser elencados para que se tenha noção exata dos pontos onde é possível melhorar para que se possa trabalhar nessa melhoria. Todas as empresas continuarão tendo pontos fracos e a sua não será diferente. O que torna uma empresa mais preparada para concorrer no mercado do que as outras nesse ponto é conhecer os seus pontos fracos e trabalhar para resolvê-los ou contorná-los. Por isso, faça uma análise geral da sua empresa para identificar essas fraquezas, como, por exemplo, podemos citar pouca qualificação dos funcionários, falta de recursos financeiros, falta de experiência, custos de manutenção elevados. Variável ameaças. Assim como as oportunidades podem ser internas ou externas, da mesma forma que as fraquezas, é preciso que você, empreendedor, saiba quais são as ameaças para poder traçar estratégias de como receber o menor impacto possível. Ou ainda melhor, de como transformar essa ameaça numa oportunidade de crescer no seu negócio. Tenha em mente que boa parte dessas ameaças também serão ameaças aos seus concorrentes. Exemplo disso é os impostos elevados, exigências legais rigorosas, existência de poucos fornecedores, escassez de mão de obra qualificada, insegurança e violência na região. Tecnologia e inovação no mercado imobiliário.
Com as inovações tecnológicas a cada dia mais presentes, os mercados necessitam se adaptar às novidades. No setor imobiliário, não poderia ser diferente. Para a captação de clientes, é necessário investir em novos tipos de tecnologias e abordagens que muitas vezes tornam-se o diferencial da empresa, em meio a tantos concorrentes no setor. Mas o que é tecnologia? Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. A palavra tecnologia tem origem no grego tekné, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. Você pode estar se perguntando, mas de que forma a tecnologia influencia em nosso trabalho? Eu te respondo que hoje, no ramo imobiliário, é quase impossível ficar sem algumas ferramentas tecnológicas, como por exemplo, o computador, a internet, o Facebook. Outras tecnologias a serviço do mercado imobiliário. Hoje em dia, já não é mais novidade alguma dizer que a tecnologia revolucionou o mundo dos negócios e, consequentemente, o posicionamento das empresas e o comportamento do consumidor. Tour Virtual 360 graus. É uma ferramenta bastante atrativa, principalmente para o segmento imobiliário. Ele permite que o usuário percorra por todo o local em um único ambiente interativo, de forma simples e eficaz. O visitante ele consegue navegar por toda a extensão do lugar, da esquerda para a direita, de cima para baixo ou vice-versa, e não apenas visualizar algo pré-definido como um vídeo ou uma fotografia. É possível ainda visualizar durante o passeio a planta baixa ou mapa com a localização do imóvel pela integração com o Google Maps. Se não me engano, falamos dessa ferramenta na nossa segunda aula. Atendente virtual. A atendente virtual é outra forma de atrair futuros compradores aos estandes de venda. Trata-se de um sistema que utiliza a tecnologia VICT, que pode ser utilizada em telas de projeção especiais ou mesmo no filme, que é autoadesivo em diversos formatos e tamanhos. No Brasil, a atendente virtual foi utilizada no estande do Silco Engenharia e Signos Imóveis no Parque Shopping em Brasília, o que chamou a atenção de todos os que passavam pelo local. O uso da atendente virtual possui o objetivo de automatizar parte do processo de atendimento. Dessa maneira, os profissionais ficam livres para tratar de assuntos que necessitam de atendimento personalizado, de forma ágil e altamente tecnológica. QR Code em placas imobiliárias. O QR Code nada mais é do que um código de barras bidimensional que pode ser impressos nas placas imobiliárias e lido por câmeras digitais, como as de celulares e smartphones, por exemplo. Basta baixar o aplicativo e posicionar a câmera para que o celular acesse a versão mobile de site e tenha acesso a mais informações sobre o imóvel que está à venda, sem a necessidade de digitar o endereço do mesmo. Para gerar gratuitamente o QR Code, que pode ser de um telefone, de texto, de MSN, acesse o link qrcode.com. Vou soletrar para que vocês possam acessar. qrcode.com. Além de inovar, são formas de empreender e surpreender o cliente. Versão mobile site. De acordo com a pesquisa realizada pela Marco Consultoria, o Brasil é o país que lidera a venda de smartphones, que são celulares que disponibilizam sistema operacional na América Latina.
Entre as formas de utilização do celular e outros dispositivos móveis para atrair clientes, destaca-se a utilização da versão mobile do site. Trata-se de uma versão organizada do site para navegações em celulares, smartphones e iPhones, onde as pessoas terão acesso na palma da mão e informações sobre os imóveis, como fotos, valores, localização, entre outros. Redes sociais. A febre das redes sociais está atraindo a atenção de empresas que desejam aproximar-se de seus consumidores e clientes em potencial. O setor imobiliário também está utilizando essas ferramentas e os resultados já estão aparecendo. Como, por exemplo, é possível citar o case da Tecnisa, que realizou uma campanha voltada para o público das redes sociais, Twitter e Facebook, e concretizou a primeira venda de imóveis utilizando o Twitter como o primeiro meio de contato do cliente com a empresa. Um pouco da história do mercado imobiliário. Até o ano de 1964, ano do golpe militar, o mercado imobiliário era completamente desregulamentado. Não existiam garantias nem mesmo qualquer forma de regulamentação sobre direitos e deveres das incorporações imobiliárias ou negociações imobiliárias. Foi a partir de 1964, pessoal, que a Lei número 4.591 foi promulgada e definiu critérios para as negociações imobiliárias. A principal ferramenta que organiza o mercado imobiliário desde esse momento histórico foi o Memorial de Incorporações, que é um dispositivo que proporciona a regularidade jurídica dos empreendimentos, dando uma maior segurança para as pessoas que querem comprar um imóvel. Uma vez promovido o registro no cartório de imóveis, o memorial de incorporação tem prazo de validade de 180 dias. Se, durante o prazo de validade, a incorporação for concretizada, o registro do memorial passa a valer por tempo indeterminado, até a conclusão da obra. Considera-se concretizada a incorporação quando for levada a registro no cartório de imóveis. Qualquer contrato de alienação de alguma unidade imobiliária do empreendimento ou a constituição de uma garantia hipotecária ou um patrimônio de afetação. Todavia, mesmo não havendo qualquer registro relativo à incorporação dentro desse prazo de 180 dias, o oficial do cartório de imóveis não pode, por iniciativa própria, declarar inválida a incorporação, a qual depende de provocação de terceiro. Banco Nacional de Habilitação. Em 1964, foi criado o Banco Nacional de Habilitação. Foi uma empresa pública brasileira, apesar de ter o nome de banco, que tinha sua sede em Brasília. O banco era voltado ao financiamento e à produção de empreendimentos imobiliários, nos mesmos moldes do que se faz atualmente a Caixa Econômica Federal, da qual sucedeu, cabendo à época, a sua fiscalização ao Banco Central. Foi a principal instituição federal de desenvolvimento urbano da história brasileira, na qualidade de gestor do FGTS e da formulação e implementação do Sistema Financeiro de Habitação e do Sistema Financeiro de Saneamento. Sua criação se deve pela Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, da autoria da deputada Sandra Cavalcante, que depois fora nomeada sua primeira presidente. O Banco Nacional de Habitação era inicialmente uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, depois repassado ao Ministério do Interior por força do Decreto número 60.900, de 26 de junho de 1967. Foi modificado pela Lei 5.762, de 14 de dezembro de 1971, transformando-o em empresa pública de personalidade jurídica de direito privado, com seu patrimônio próprio, permanecendo no Ministério do Interior.
Tinha por função a realização de operações de crédito, sobretudo de crédito imobiliário, bem como a gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Era um banco de segunda linha, ou seja, não operava diretamente com o público, atuando por intermédio de bancos privados ou públicos e de agentes promotores tais como as companhias habitacionais e as companhias de esgoto e água. Em 21 de 1 de 1983, o Banco Central decretou intervenção nas sociedades de crédito imobiliário do Grupo Delfim, a maior empresa privada de uma poupança do país da época, que tinha mais de 3 milhões de depositantes em 83 agências de depósito e de poupança. A intervenção foi decidida pelo Ministério do Interior, proposta pelo Banco Nacional de Habitação, com o intuito de que as contas dos depositantes fossem transferidas para a agência da Caixa Econômica Federal até que o Grupo Delfim pagasse o que restava da dívida de 80 bilhões de cruzeiros ao Banco Nacional de Habitação. A nota acrescentava que a caderneta de poupança da Caixa seria uma continuação da anteriormente existente no Delfim e que o depositante não perderia a quantidade que havia guardado nos cofres das empresas. O grupo tentava quitar as dívidas do Delfim com o Banco Nacional de Habitação desde 1979. Em 1982, um acordo previa a entrega de 2 terrenos como forma de saldar os 60 bilhões devidos. No entanto, os terrenos valiam 9 bilhões, cerca de 1/6 da dívida. O Delfim tentou vender terrenos da empresa pelo preço de mercado e não pelo valor venal. Quando o caso veio à tona, a imprensa expôs a operação sigilosa do Delfim com o Banco Nacional de Habitação. O grupo correu para mobilizar seus contatos influentes e conseguir, mesmo assim, a consolidação do acordo. O Grupo Delfim tinha a maior conta de publicidade do setor financeiro nos meios de sua comunicação. Com o caso na imprensa, a clientela da classe média, que possuía caderneta de poupança no grupo, assustou-se com a possibilidade de um desfalque e imediatamente sacou seu dinheiro. Mesmo com a intervenção do Banco Central, a empresa não conseguiu se manter-se viva por muito tempo e faliu em 1984. Em 2015, ainda é possível encontrar clientes que nunca conseguiram recuperar seu dinheiro aplicado na poupança Delfim. O banco foi extinto através do Decreto-Lei número 2291, de 21 de novembro de 1986, o qual foi incorporado à Caixa Econômica Federal, sucedendo em todos os direitos e obrigações, sobretudo na gestão do FGTS. Estava vinculado na época da extinção ao Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. O objetivo deste tópico é mostrar a situação contemporânea do mercado imobiliário e demonstrar o cenário atual. Quais as orientações e incentivos do governo para esse mercado? O mercado imobiliário brasileiro viveu uma década de muito dinamismo e passou por 2 fases bastante distintas. Primeiro, acompanhando o ciclo econômico do país em alta, experimentou um forte crescimento e registrou o auge da prosperidade. Porém, com a desaceleração da economia brasileira nos anos mais recentes, entrou em uma curva descendente significativa. E agora, quais as expectativas para o mercado imobiliário? Em 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos refletiu de uma forma negativa em todo o mundo. Foi justamente neste pós-crise que a economia brasileira começou a dar sinais de prosperidade e o mercado imobiliário seguiu a mesma tendência. Afinal de contas, com uma economia fortalecida e estável, há uma melhora na empregabilidade, na renda e na confiança do consumidor com o futuro, características que garantem condições
condições propícias para o investimento em um imóvel. De acordo com o levantamento global feito em 54 países pelo Banco de Compensações Internacionais, instituição que funciona como Banco Central dos Bancos Centrais, a valorização imobiliária no Brasil foi de 121% nos 5 anos seguintes ao período pós-crise de 2008. Entre 2008 e 2011, a valorização anual ficou acima dos 20%. Acompanhando a valorização imobiliária, também houve a expansão significativa no crédito para aquisição de imóveis e a alta demanda pressionou também a valorização dos preços dos imóveis. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, houve um incremento de 42% no volume de financiamentos para construção e compra de imóveis em 2011, comparado com 2010, somando 79,9 bilhões. Foram financiados 493 mil unidades, 17% a mais que o ano anterior. Já o valor dos imóveis subiu 26%, de acordo com o índice FIPZAP. Como a economia se manteve em uma crescente com baixo desemprego, crescimento da renda e baixa inadimplência, a liberação do crédito imobiliário continuou em expansão nos anos seguintes. Em 2012, houve um incremento nos financiamentos, totalizando 82 bilhões, alta de 3,6% sobre 2011. Em 2013, os números bateram recorde, atingindo 109 bilhões, 32% a mais do que o ano anterior. Foram financiados 529 mil imóveis, alta de 17% ante os 453 mil de 2012. Porém, a partir de 2013, a economia começou a dar sinais de desaquecimento e começou um novo cenário com uma curva descendente, principalmente em 2015. Em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, foram realizadas muitas obras de infraestrutura na cidade sede e houve valorização de bairros mais próximos de onde essas melhorias foram feitas. Porém, já se ouvia falar em supervalorização dos preços dos imóveis e na construção se desacelerando para se adequar à demanda. Neste ano, já não foi registrada tanta alta nos financiamentos. Foram financiados 53 mil unidades, encerrando o ano em estabilidade, com aumento de 1,6% em relação a 2013. Porém, somando todo o período, o número representa um crescimento de quase 800% em 9 anos até 2014. Em relação aos números, os financiamentos somaram 113 bilhões e o incremento de 5,3% sobre o ano anterior se deu graças ao aumento dos preços. Em 2015, no entanto, houve um agravamento na situação do mercado imobiliário brasileiro, puxado pelo enfraquecimento na economia nacional, além das incertezas políticas. Se no primeiro momento, em um ciclo econômico crescente, havia crédito imobiliário mais barato e uma demanda em alta, agora houve uma inversão desses valores, já que os juros estão altos e o crédito mais escasso. No ano passado, as taxas de juros para financiamento de imóveis tiveram um aumento por conta da grande retirada da caderneta de poupança e os depósitos mais limitados nesta que é a maior fonte de financiamento imobiliário do país. Soma-se a isso a instabilidade da economia brasileira e do cenário político. O desemprego e a inflação estavam em alta e é preciso lembrar que o crédito imobiliário é de longo prazo e com qualquer instabilidade as pessoas tendem a adiar o projeto da casa própria.
Além disso, foram implementadas mudanças nas regras de financiamentos e para os imóveis usados, o limite de financiamento passou de 80% para 50%, obrigando o consumidor a dar uma entrada maior. Segundo dados da ABCIP, os financiamentos alcançaram 75 bilhões no ano passado, uma queda de 36%. Foram financiados 342 mil unidades, devido à baixa nas vendas e nos lançamentos. O resultado final é que em 2015, o preço dos imóveis no Brasil teve uma queda real, já que teve valorização de 1,32%, aumento que ficou abaixo da inflação registrada no ano. As incorporadoras realizaram promoções, ofereceram descontos e tiveram menos lançamentos, já que o mercado estava relativamente parado. E o que esperar? A economia brasileira ainda está bastante instável, o que influencia negativamente o mercado imobiliário. O setor depende de como está o cenário do país e não dá para falar em uma melhoria econômica. E o cenário de uma instabilidade na política também contamina a confiança. Variação nos financiamentos de imóveis no Brasil. Em 2008, o crescimento do mercado imobiliário brasileiro pós-crise. Em 2010, o mercado imobiliário começa a se valorizar. Em 2011, 79,9 bilhões em financiamentos. Em 2012, 82,8 bilhões em financiamentos. Em 2013, 109,2 bilhões em financiamentos. Em 2014, 113 bilhões em financiamentos. Em 2015, instabilidade da economia brasileira, queda de 33% em financiamentos, 75,6 bilhões. Queda real nos preços dos imóveis. 2006, economia instável. Isso significa que a dinâmica econômica é um termômetro de como será o mercado imobiliário. No entanto, de acordo com os economistas, o cenário ainda se mostra adverso a curto prazo. A perspectiva é que haja mais queda no produto interno bruto do Brasil em 2016. No entanto, existem boas expectativas já para o próximo ano. Se a economia começar a se ajustar e o governo federal começar a organizar não só as questões econômicas, como também as políticas, a tendência é o mercado imobiliário apresentar uma melhora em 2017, porque uma economia ajustada vai trazer mais confiança no futuro e vamos voltar a ter crédito disponível. Então, preste atenção, pessoal. Para empreender como técnico em transações imobiliárias, basta dar o primeiro passo. E vocês estão no caminho certo. Espero que essas aulas tenham lhe dado um norte de como prosseguir na sua carreira e no seu sonho. Muito obrigada, bom trabalho, Deus os abençoe.